Fala galera, eu sou o Renan Segrete, sejam bem-vindos ao canal. Aqui a gente fala de Star Wars. Hoje a gente vai fazer a análise do quarto episódio de Skeleton Crew. Então vamos lá. O episódio começa com eles chegando no que pensam que é Ati-Atin. E aqui já podemos reparar algumas coisas interessantes. O planeta tem a mesma nebulosa verde em volta dele e podemos ver essas sondas aqui, que devem ser aqueles pontinhos vermelhos que aparecem no céu à noite. Essas sondas são preocupantemente parecidas com aquelas que o Palpatine usa na Operação Cinzas, que ele colocou em volta de vários planetas para quando ele caísse, se ele morresse, ele poder usar elas para desestabilizar o clima desses planetas todos e levar esses planetas junto com ele. Naboo, por exemplo, né, o planeta natal do Palpatine, também tinha essas sondas. A gente vê essa operação em andamento em algumas HQs e também no jogo Battlefront 2. Logo quando eles entram no planeta, a nave entra em piloto automático por uma força desconhecida, mas fica tudo bem, eles conseguem pousar numa boa. Mas isso me levou a questionar como é que esse planeta aí que está todo destruído, a gente sabe que não é Ati-Atin, ainda tem essa tecnologia. E se ele tem, Ati-Atin também tem. Parece que todos esses planetas joias da Velha República são controlados por droids, né? Esse nosso piloto automático, o motorista do ônibus escolar, professor, segurança, tudo é controlado por droid. O que me leva a pensar que esse supervisor aí também deve ser um droid, tenho certeza disso. E aí no planeta, o Jude Law, acho que a gente pode chamar ele de Jod, né? Podemos definir como Jod? As crianças chamam ele de Jod, então eu vou fazer isso também. O Jod diz algo bem interessante, que o planeta tem gosto de poeira e cinzas, assim como o seu planeta natal. Um planeta de Star Wars que eu conheço que é assim é Mustafar. E o fato dele ter acesso à força, mas não ser um Jedi, poderia indicar que ele é uma das crianças sensitivas que o Palpatine fazia os Inquisidores raptar e levar pra lá. Mas acho que não bate muito bem a idade que ele aparenta ter aí. Ou pode ser só um comentário mesmo. Mas de qualquer jeito a gente ainda sabe muito pouco sobre o Jod e o passado dele. E esse episódio não avança muito nisso. Aí as crianças vão explorar o planeta enquanto a Fern manda o SM-33 ficar de babado o Jod lá na nave. E essa cena é muito boa, o SM-33 tratando ele que nem um bebê e ele puto com isso, é muito bom. As crianças encontram uma casa que é muito parecida com as casas que eles mesmos moram em Ati-Atin. Olha só, é idêntica a casa da Fern. Enquanto isso, o Jod tá lá vasculhando as coisas das crianças, ele acha os créditos do Win e faz a coisa mais pirata possível, que é morder o ouro para testar a autenticidade. Mas o SM-33 se confunde por causa de sua memória defeituosa e acusa ele de ser um ladrão. E ele revela então que estão na verdade em Ak-Akran e não em Ati-Atin, e que isso deve estar afetando a memória dele. Mas aí essa cena me pegou, cara. O SM-33 diz que lembra muito bem de Ak-Akran e que é perigoso e tal. E aí o Jod pergunta sobre Ati-Atin, na esperança de que o droid está começando a se lembrar das coisas. E aí pela primeira vez o SM-33 começa a pensar, lembrar, e aí ele fala: Ati-Atin? Isso me lembra... E aí imediatamente o Bola de Neve aparece de dentro do olho dele e ele solta o bordão dele pela primeira vez da série e pela primeira vez de muitas nesse episódio: eu não posso me dizer que me lembro de Ati-Atin. E sai andando. Galera, eu tô ficando maluco ou esse rato cortou ali os fios do cérebro do SM-33 bem na hora que ele ia lembrar? Eu tô fazendo aqui uma teoria de que o rato tá por trás de tudo. Sim, é estranho, mas ou foi só uma zoeira, um alívio cômico, ou ele tá dando uma de Ratatouille, literalmente ali, puxando os fios de dentro do cérebro do SM-33. Mas é que foi muito estranho, ele tava lembrando, ele ia falar. Mas enfim, as crianças então encontram uma estátua sem cabeça, que parece uma estátua do Lenin, diga-se de passagem. Que acho que é uma metáfora para esse planeta, que não tem cabeça, não tem liderança, é caótico e só tem dois lados brigando, como a gente vai ver ao longo do episódio. Aí atiram na cabeça inexistente da estátua e todo mundo começa a correr, menos a KB. Ela fica lá parada, sem medo, só curiosa com o que vai acontecer. Ela tem esse traço, né? Ela precisa de alguém que diga para ela quando ela tem que correr. Foi assim na fuga da prisão no episódio 2 também. Eles são surpreendidos por duas crianças soldados dos Troik, que lutam contra os Ratan. As pessoas desse planeta estão numa guerra só por estarem numa guerra mesmo, como muitos outros lugares e planetas em Star Wars. Eles não conhecem outro tipo de vida há gerações senão a guerra. E o Win nessa cena já cria uma fanfic toda na cabeça dele de tanta história que ele deve ler no tablet comicamente grande dele e pergunta pra soldadinha se ela faz parte de algum exército de crianças que luta contra os adultos pelo controle do planeta.
O tanto de referência que isso pode ser Peter Pan, Goonies, vários outros filmes dos anos 80 que eu nem nunca vi, mas era bem comum essa temática de crianças versus adultos. E até nas HQs Star Wars, na Guerra Secreta de Yoda, que a gente ainda não chegou nesse arco aqui no canal, tem esse exército de crianças que lutam contra os adultos do planeta. Uma patrulha dos Rattan se aproxima e as crianças todas se escondem dentro de um ônibus escolar, igual o que a gente viu lá no primeiro episódio. Essa cena mostra como essa criança que se chama Reyna e gosta de fazer acrobacia sem a menor necessidade, já é experiente de guerra. Ela faz um espelhinho para ver os tanques esses inclusive que eram usados pelos separatistas nas guerras clônicas. Então, o espelho que ela faz é igual ao do Tom Hanks no Resgate do Soldado Ryan, mas o que importa de verdade nessa cena é a trombinha do Neil, que fica tremendo de medo nessa hora, é muito fofo, mano. Depois que a patrulha passa, a Reyna leva eles para um lugar mais seguro, o QG dos Stroik, que é simplesmente a escola das crianças em Hat-Yatin. Lá dentro conhecemos o pai da Reyna e líder dos Stroik, o Strix, que pode parecer legal e tal, mas o jeito que ele usa crianças na guerra é terrível, sob o pretexto de tratar elas com respeito. As crianças o veneram e respeitam como se ele fosse o líder de um culto ou algo assim. E ele tem na jaqueta dele um símbolo com 7 círculos que pode indicar uma numeração. Será que é o 7º planeta das Joias da Velha República? Talvez, é só uma teoria. Mas a filha dele também tem esse símbolo na jaqueta dela. Todo ditador daqui do mundo real mesmo, o que usa crianças na guerra, usa esse argumento de que respeita elas como adultos e tal. Mas os Jedi também faziam isso com os Padawans nas Guerras Clônicas, né? Então, vamos deixar isso pra lá. Lá na nave, o George tá tentando fazer o SM-33 lembrar das coisas, levando ele pra fora da nave. Se tem um tesouro em Hat-Yatin, pode ter um tesouro em Hat-Akran também, né? Pelo menos é assim que ele deve pensar. E ele até fala de uma torre que é a mesma que deve estar o supervisor de cada planeta Joia da Velha República. Mas quando eles saem, eles são pegos de surpresa pelos Rattan. Eu não sei vocês, mas ele desistiu ali muito fácil. Ele só se deixou ser pego, simplesmente se entregou, não tentou lutar, não tentou nem argumentar, só se entregou assim, fácil. Achei bem suspeito. Cada vez mais eu tô curioso com as verdadeiras habilidades do George, que a gente ainda não viu de fato, né? De volta, as crianças elas estão aprendendo a atirar, pois se elas ajudarem os Stroik na guerra contra os Rattan, eles vão mostrar as ruínas que podem ter pistas da localização de Hat-Yatin para eles. Com certeza essa experiência vai ser útil para eles. Mas o Neil, tadinho, ele não quer aprender a atirar porque ele é muito bonzinho. A Reyna leva ele pro terraço da escola e vai percebendo que ele é diferente de tudo que ela já viu. Ele é gentil, não gosta de brigas, ele dá comida dele pras crianças com fome, provavelmente porque lembra os irmãozinhos dele. Mano, aí a Reyna vai lá e gira um bagulhinho no chão e surge um canhão gigantesco que tem ali pra destruir tipo nave, sabe? Por que tem um canhão gigantesco daquele no terraço da escola? Ele já tava aí desde sempre ou os Stroik foram lá e construíram aquilo em cima da escola? Porque é muito estranho. Eu até voltei no primeiro episódio pra ver se dá pra ver, né, que tem uma cúpula que protege o tanque. Eu voltei no primeiro episódio pra ver, mas não dá pra ver, não mostra o terraço da escola. Aí a primeira coisa que eu quero saber quando eles chegarem em Hat-Yatin é se lá na escolinha feliz deles vai ter esse antiaéreo gigantesco lá. Ela explica pro Neil também como os Yuppies são importantes para eles naquele planeta. Não entendi por que exatamente, transporte, comida, algo assim. Yuppies são criaturas que aparecem bastante lá em Tatooine, no episódio 1 e na série do Obi-Wan também. Mas esse aqui tem chifres, olha só. Interessante. Aí eles batem um papo sobre como ela é forte, como o clã dela é forte, lutam pra se defender, e o Neil conta que ele acha que lutar é errado, que se fosse ele pediria desculpas na hora, e que ele até entrou numa briga uma vez com o irmãozinho dele, que tem metade do tamanho dele, e perdeu. Aí a Reyna ri, porque ela começa a gostar dele, sabe? Como eu disse, ele é diferente de qualquer pessoa que ela já conheceu em toda a vida dela. E aí ele vai lá e até se aproxima dela. Ele é muito fofo, mano. Pra mim ele já ultrapassou o Baby Yoda, aquele pequeno genocida. Aí eles voltam pra galerinha e o Win quer mostrar pro Neil uma arma enorme ali que ele achou. Ele dá um tiro, mas o recoil da arma é tão grande que ele sai voando pra trás. E aí, imediatamente depois, o chefe dos Stroik, o Strix, simplesmente decide que eles estão prontos pra liderar a frente da batalha. O cara é muito filho da puta, ele só quer usar as crianças de bucha de canhão. Mas quando parece que a guerra vai finalmente estourar entre os dois lados, o George aparece com o SM-33 e os Yuppies que os Rattan roubaram dos Stroik. Ou seja, salvando a pátria. Ele diz que comprou de volta os Yuppies usando o dinheiro do Win. Eu duvido.
Eu achei muito estranho. O cara simplesmente foi lá na diplomacia e comprou de volta os bichos, mano. Sem usar um truque mental Jedi, sem enganar ninguém, sem matar ninguém. É muito estranho, tá muito estranho isso aí. Pra mim, tem caroço nesse mundo. Eles então se abraçam nessa cena super fofa da Skeleton Crew toda reunida novamente. O Neil e o Win felizes, a Fern incrédula do George ter ido salvá-los e a KB só sendo a KB mesmo. Inclusive um amigo meu me contou o que significa Skeleton Crew. Na verdade, é um termo utilizado para o número mínimo de pessoas necessárias para fazer uma embarcação funcionar, tá ligado? Se um barco gigante, assim, de 20 pessoas, mas se você com 4 pessoas consegue fazer ele funcionar, isso é o Skeleton Crew. Interessante, né? Inclusive, eu e ele fizemos uma teoria que eu vou contar aí no final ainda desse vídeo. A Reyna leva a trupe da caveira até a tal ruína que tem as respostas que eles tanto procuram, que na verdade é a torre onde fica o supervisor do planeta. Parece bastante uma torre de TV e imagino que o propósito seja parecido também. Ela diz que a gentileza do Neil é a maior fraqueza dele, mas que também é a maior força dele. E que no dia que ela for líder do clã, ela vai utilizar da gentileza para finalmente fazer as coisas mudarem no planeta. E vai lá e dá um beijinho nele. Runa, perdeu. Boa, Neil, em 4 episódios você já fez muito mais coisas que um Jedi deveria fazer, mais do que muito Jedi por aí. Lá eles encontram vários pilares e cada um deles com os nomes e as coordenadas de cada um dos planetas joias da Velha República. At-Aitu, At-Akran, At-Arícia, At-Aravin, At-Akoda e At-Atin. Porém, o pilar de At-Atin é o único que a parte das coordenadas está danificado, e quem fez isso foi ninguém mais ninguém menos que o SM-33, sabe-se lá quantos anos atrás. A Fern cantou a bola, dizendo que ele não podia dizer que se lembrava de At-Atin porque o antigo capitão dele deu essa diretiva para ele, igual o que ela fazia com o droid babá dela lá no primeiro episódio. O nome disso, galera, é roteiro bem feito. E aí a gente pela primeira vez vê a fragilidade da Fern, que é sempre tão durona, cobrada pela mãe para ser a melhor da turma, melhor em tudo. Aqui ela percebe como as escolhas dela e a liderança dela já fez todo mundo entrar no meio de uma guerra de verdade. Mas o Win, que também se desenvolveu bastante, dá uma força para ela, chama ela de capitã. Lembra que 2 episódios atrás ele ficou bolado porque ele queria ser o capitão? E ainda por cima diz que se ele fosse o capitão eles não teriam chegado tão longe. Então é uma cena bem legal que mostra como os dois já evoluíram. Aí a verdade enfim é revelada quando a Fern força o SM-33 a sobrepor a diretriz do capitão anterior e lembrar de At-Atin. Eles estiveram aí anos antes. O capitão matou todo mundo presente para que ninguém soubesse como chegar em At-Atin. Deu a ordem ao droid para não se lembrar do planeta e se alguém viesse bisbilhotar, que era para ele matar todo mundo também. E aí ele entra no modo de combate de novo, o que eu acho muito louco ver ele crescendo. Cara, quanto mais episódios passam, mais isso fica parecendo aquele filme que eu falei lá na outra análise, Planeta do Tesouro. Primeiro, tem o Planeta do Tesouro. Segundo, tem um pirata legal que acompanha o protagonista o filme inteiro, mas que no final trai ele porque ele só quer saber do tesouro. E terceiro, agora tem um droid todo fudido, com a memória zoada, todo decadente, que é a chave para descobrir o mapa desse tesouro. Porra, é igualzinho! Enfim, o droid começa a ficar doidão, dizendo que vai desmembrar as crianças tudo. Usam até aquela técnica de câmera lente de peixe para deixar a situação ainda mais caótica e assustadora. Achei muito fofo que o Win e a KB se escondem atrás da Fern para proteger eles. E aí o Neil salva o dia, porque ele pode ser gentil e fraco. Mas se tem uma coisa que ele não é covarde. Tá, na verdade quem salva todo mundo é o George de novo, desligando o SM-33. Mas o Neil foi muito corajoso. Aí o Neil vai lá e desmaia de tanta coragem que ele teve que usar. Não dá, tá difícil pra mim gostar mais da KB agora. Pra mim agora eles estão pau a pau. E aí o episódio acaba. Eu confesso que a primeira vez que eu assisti eu pensei, poxa, episódio aventurinha meio solta, né? Não tem muita ligação. Tem aquele arco aí que começou e vai morrer nesse episódio. Aí eu fiquei meio, tá bom. Mas aí depois quando a gente assiste fazendo análise, a gente percebe muito mais coisa, né? Tipo, evolução de personagem, não só do Neil, mas do Win e da Fern também. A série tá muito boa nisso. O Win ainda parece o garoto bobão e sonhador, e a Fern a garota sabe tudo e mandona. Eles ainda parecem assim, só que dá pra ver que eles estão evoluindo. E quanto mais o George salva as crianças, foi várias vezes já na série, 2 vezes só nesse episódio, mais vai crescendo essa desconfiança em mim nele.
Será que ele só tá aguentando essas crianças pra ficar com o tesouro? Ou será que é isso mesmo? Ele vai se arrepender no final porque ele vai se afeiçoar às crianças. Mas então, a teoria do Skeleton Crew é justamente o capitão descobriu o tesouro de Ati-Atin, só que ele ficou obcecado demais, muita ganância, ou talvez alguma coisa aí relacionada ao lado sombrio para causar uma loucura tão grande nele, que ele matou toda a tripulação dele. Toda não. Ele deve ter deixado algumas pessoas justamente porque ele precisa de um Skeleton Crew para chegar no planeta, né? Para tripular a nave e chegar no planeta. Por isso que se chama Skeleton Crew. Ele matou todo mundo e deixou só o suficiente para eles conseguirem chegar lá. Só que mesmo assim, quando a gente vê lá os esqueletos dentro da nave, eles estavam lutando entre si. Então no final todo mundo se matou ali por causa do tesouro. Ou é muita ganância, ou tem alguma coisa relacionada ao lado sombrio. No final, só sobrou o SM-33. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais, essa parada toda aí, vocês estão ligados, né? Enfim, valeu e tchau!